Bom, e a gente vai falar agora de eleições, mas na parte técnica, tá, gente? A gente vai receber o advogado Antônio Carlos de Freitas Júnior para falar desse jogo político. Doutor, seja muito bem-vindo, boa tarde. Ótima tarde, Olívia, é um prazer imenso estar aqui com a Jovem Pan. Agora, doutor, a janela política se fechou, o prazo de filiação para quem vai se candidatar às eleições também já acabou, né? Não tem mais tempo para essas mudanças de partido por quem já tem mandato na Câmara dos Deputados, né? E nem para quem quer se candidatar, mas não se filiou ainda. Exatamente, Lívia. Essa janela já se fechou, já se esgotou. Você não vai ter uma nova filiação. Mas tem uma pequena janela, que é a janela de 31 de maio, que é da formação das federações partidárias. Então, cada um está filiado no partido que vai concorrer. Mas no dia 31 de maio é o prazo para que os partidos se unam e dois partidos funcionem como se fosse um partido só nos próximos, no mínimo, 4 anos. Esse prazo, inclusive, foi um prazo estendido, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Antes se falava num prazo menor para a formação dessas federações. A gente está num cenário ainda, doutor, de bastante indefinição. Se não me engano, quem já bateu o martelo foi só PSDB e Cidadania, mas o tempo está acabando, né? Sim, o tempo está acabando e tem muitas dúvidas sobre esse processo de federação, principalmente quais serão as regras de escolha das candidaturas das federações. Isso ainda é uma zona muito cinzenta, muito obscura, que não se foi resolvida nem nos partidos que já decidiram, nem nos partidos que estão em negociação. Então, isso falta nesse cenário das federações. Como serão decididas as candidaturas, sejam elas até as candidaturas da bancada federal, deputados, senadores, etc. Então, tem uma zona muito cinzenta que os partidos vão se digladiar aí para a formação das candidaturas, essa é a verdade. E como é uma novidade nessas eleições, né, que estão se aproximando, pode haver muita judicialização nesse sentido, porque, diferente das coligações, essas federações vão precisar ser mantidas por pelo menos 4 anos, né? Isso mesmo, Lívia. Essa necessidade de 4 anos abre um grande franco para a judicialização, sobretudo desses direitos dos filiados, porque as regras do jogo já estavam muito bem postas nos estatutos partidários. Agora você vai ter, com a formação de federação, novas regras. E aí não se sabe ao certo quais regras vão prevalecer, o que ofende ou não o direito do filiado. Tem muito pano para manga aí, como se diz, tem muita discussão, muito debate que será feito. Certo. Quem também está aqui comigo, doutor, e vai fazer perguntas, participar desse bate-papo, é o nosso comentarista Alfredo Scaff. Scaff, é com você. Doutor Antônio, muito boa tarde, um prazer estar aqui conosco. Doutor Antônio, boa tarde, Alfredo, prazer é meu. 2 perguntas rapidinho para esclarecer para todos os nossos telespectadores. Esse prazo que se venceu agora, dia 2, 3 de abril, para a janela partidária, é só para quem tem mandato ou para todos que querem se candidatar? E a segunda pergunta é o seguinte: a federação partidária, no seu ver, é um caminho para a reforma política, para acabar com essa festa de 30, 35 partidos e diminuir e dar uma densidade maior à política brasileira? 2 perguntas muito boas, viu, Alfredo? A primeira, essa janela é para todo mundo que queira ser candidato. Tendo mandato eletivo, tendo o cargo que for, não importa. As pessoas que queiram se candidatar já precisam estar filiadas aos partidos. É a filiação prévia para participar do pleito de 2022. Quem não é filiado não poderá participar como candidato. Pode ser eleitor, obviamente, mas como candidato não poderá. E quem quiser mudar de partido para concorrer já não pode mais. Isso para todos os cidadãos, todas as cidadãs que queiram participar ativamente, queiram participar como candidata no pleito de 2022. Sobre a federação, aí uma pergunta até muito complexa, viu, Alfredo, mas eu vou enfrentá-la. A federação partidária, ela é uma manobra, ela é um jeito de escapar da cláusula de desempenho que foi criada para diminuir os partidos. Então, o que aconteceu? Tem uma cláusula de desempenho, ou seja, um número mínimo, para ser muito simples para todo mundo entender, um número mínimo de votos que os partidos vão precisar ter para ter acesso ao fundo partidário e acesso a horário gratuito de televisão. Como muitos partidos estão vendo que não vão conseguir esse número de votos, eles deveriam, em tese, fazer fusões, deveriam se aglutinar, mas formando realmente novos partidos.
Só que isso estava complexo, isso não estava dando certo, que esses partidos fossem um partido só, se reunissem em um novo partido. E aí criou-se essa figura do meio do caminho, que nem é um novo partido, mas também não é uma simples coligação. É uma fusão temporária, né? Funcionam como se fosse um partido por no mínimo 4 anos, mas podendo aí a qualquer momento deixar de ser depois desses 4 anos. É um caminho bom para o início de aglutinação de partidos, acabando com a falta de racionalidade do sistema, esses inúmeros partidos que prejudicam tanto a governabilidade como o cidadão sabendo quem está votando? Sim, é um passo importante, mas é um passo que diminuiu o passo importante, que é a efetividade da cláusula de desempenho. Agora, doutor Antônio, além desse prazo que o senhor já mencionou, no final de maio, prazo final para consolidação e oficialização dessas federações, que outros prazos também muito importantes, candidatos e partidos precisam estar atentos? Olha, tem um prazo importante que é do alistamento. Você, eleitor, você, eleitora, fique de olho no 4 de maio para participar ativamente. Eu acho que a Jovem Pan sempre é ativa nessa questão de enriquecimento da democracia, de fortalecimento da nossa democracia. Então, eleitor, não deixe para depois. Corra atrás do seu alistamento, da transferência do seu título para votar perto aí da sua residência, da maneira mais confortável possível. Tem um outro prazo importante no meio político, viu, Lívia? 18 de junho, que é o anúncio do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então vai saber todo o montante que vai ser dado de dinheiro público, dinheiro do povo, para as campanhas eleitorais em 16 de junho. 30 de junho é o fim dos programas que são feitos por candidatos que estão na TV, etc. 2 de julho é um dia importante que não pode mais inauguração, esses eventos políticos não serão mais possíveis a partir de 2 de julho. E aí a data mais importante, viu, Lívia, acho que para o meio político, para toda a mídia e para a população, entre 20 de julho e 5 de agosto é o período das convenções partidárias. Os partidos ou as federações terão que decidir quem serão seus candidatos: a presidente, a senador, a deputado federal, a governador e a deputada estadual. Essa vai ser a data que a gente vai saber realmente quem vai ser candidato, quem não vai ser candidato. Então, essas dúvidas serão respondidas entre 20 de julho e 5 de agosto. Pois é, então até 20 de julho, doutor, a gente estava comentando aqui que a gente teve uma semana muito conturbada na política, a gente pode ter outras semanas parecidas ou até mais movimentadas, né? O senhor mencionou um prazo também para divulgação do montante total de financiamento público das campanhas. Eu queria entrar numa questão e pedir uma análise sua. Muito se falou recentemente, mas agora o assunto deu uma esfriada, em relação à retomada do financiamento privado, porque é um montante considerável, né, de dinheiro público usado em campanhas. E às vezes não, isso acontece. Eu voto num candidato A e meu dinheiro vai para todos os candidatos, inclusive para o B, que eu não gosto, que eu não quero que tome o poder. Essa discussão ainda vai vir à tona novamente? Está acontecendo e a gente que não está observando? Olha, há essa discussão, embora eu não acredite que, até pela anterioridade eleitoral, que a gente vai ter grandes modificações para 2022. Eu, pessoalmente, viu, Lívia, eu me sinto muito incomodado com dinheiro público, dinheiro que podia estar no posto de saúde, dinheiro que podia estar fazendo merenda, dinheiro que podia estar sendo utilizado para a população, ir para campanhas políticas. Esse fim do financiamento privado foi muito feito com uma reação, até vou usar palavras não tão técnicas, uma reação emocional ao problema encontrado da Lava Jato, do Petrolão, que era muito caixa 2, não era bem financiamento privado oficial, era financiamento privado não oficial, criminoso. Então, em reação de você ter tido uma deturpação do sistema de determinados partidos, se generalizou o financiamento privado como se ele fosse o grande problema. O grande problema, obviamente, é a corrupção, o grande problema são outros problemas. O financiamento privado ajuda aqueles partidos que ganharem também apoiamento no setor privado, apoiamento da população, que consigam perceber, não somente a população, também de empresas, até porque muitas empresas são tão importantes para o crescimento do país, angariar com as empresas dinheiro para suas campanhas, diferentemente do uso, e eu pessoalmente acho, do abuso de dinheiro público em campanhas eleitorais para pagar santinho, para pagar marketing, para pagar
todas as despesas eleitorais. Eu acho isso um grande problema, está sendo discutido, eu acho importante ser discutido, mas não veremos uma mudança, acredito, nesse pleito de 2022, até pelas questões de anterioridade eleitoral, mas para 2024 é algo de alerta para a população dar sua opinião também. E também é importante, viu, Lívia, um importante ponto da população perguntar para o seu candidato a deputado federal, a senador, qual que é a opinião dele, como ele votaria numa possibilidade, numa possível aprovação ou não de financiamento público, financiamento privado, qual que é a opinião do deputado e do senador, para ver se é a mesma opinião da população, para a população dar a sua opinião, porque o que vale mesmo, Lívia, é a vontade popular. Isso que a gente tem que fazer no nosso país. Sedimentar e consolidar que a opinião que prevaleça é a opinião do povo brasileiro. E está na Constituição, né? Agora, doutor Antônio, o SCAF tem mais uma pergunta para a gente fechar. Doutor Antônio, com relação à postura do TSE ser contra o voto auditável impresso, o senhor entende que pelo custo que o TSE, a Justiça Eleitoral tem, essa justiça que praticamente trabalha de 2 em 2 anos, o porquê que isso não fora colocado, né, numa maneira mais sólida de discussão para se garantir o escrutínio público que está previsto na Constituição, e esse é o comentário que eu peço ao senhor, e também, se você fosse a uma lotérica e escolhesse os 6 números e desse somente o seu CPF e saísse de lá sem um papel, será que todo mundo jogaria na loteria dessa forma? Então eu pergunto o seguinte, o escrutínio público está sendo respeitado da forma quando se dá o confirma e não se sai com alguma coisa que você possa olhar naqueles candidatos que você votou? Olha, realmente é um tema muito controverso, muito complexo. O de fato é que toda a população, os partidos políticos precisam encontrar ferramentas para incrementar cada vez mais a segurança do voto. Isso é uníssono e isso a sociedade, os partidos precisam ativamente se preocupar com toda a jornada do voto, né? Desde do tiririri da urna, né? Desde o barulhinho da urna até a contabilização, até os mandatos, isso é verdade. O fato também que você tem outros pontos, por exemplo, o voto impresso na mão de um eleitor, de uma eleitora, pode ser um instrumento muito ineficaz quanto a voto de cabresto, quanto a instrumentos que tem soluções que o voto Jovem Pan. Um forte abraço, um excelente domingo. Muito obrigada.